O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus, aquele que criou todas as coisas. Paulo escrevendo, portanto, ele diz que a graça de anunciar o evangelho aos gentios, anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração desse ministério. Aquele mistério que foi mantido em oculto em Deus. Aquele Deus que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas, diz Paulo. Sabe, meus amados, a essência da dignidade do ser humano, ela é uma origem comum. Nós fomos criados por Deus de maneira única e cada indivíduo tem o seu valor. Precisamos de aprender a valorizar cada ser humano. O feto no ventre da mãe, o adolescente tetraplégico, aquele jovem adulto com síndrome de Down, aquela vozinha afligida pelo Alzheimer, todos, não importa quem, como está, ou quem ou como está, cada ser humano tem um imenso valor diante de Deus. Aquele Deus que fez o mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que não habita em santuário feito por mãos humanas, dá valor a cada ser humano. De um só, fez todas as nações para habitar sobre a face da terra. Portanto, a nossa herança, ela é compartilhada. Nós pertencemos à família de Deus. De um só fez Deus todas as nações debaixo da terra. E esta criação de Deus, ela proporciona verdadeiro senso de valor próprio, meu amado. Sabe, alguém, parafraseando, ele diz: quando os genes e os cromossomos se uniram para formar a minha estrutura biológica, a tua estrutura biológica única personalidade, aí Deus jogou fora o molde. Sabe por quê? Porque nós somos únicos, somos singular diante de Deus. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém. Somos seres de imenso valor diante de Deus. Ele criou cada ser humano com imenso valor, com imenso propósito. O Criador dos cosmos, ele assumiu a forma humana e ofereceu a si mesmo como sacrifício por todos nós, ao pagar o preço dos nossos pecados. Ah, meus queridos, ele é o nosso Criador. Ele fez você indivíduo único. Entre os bilhões de ser humano, você é único, com as suas características biológicas, suas características emocionais, suas características físicas. Sabe? Você é importante diante de Deus. Olhe para você, reconheça a sua importância diante de Deus.
Reconheça que você é amado do Pai Celestial. Reconheça que nós somos pessoas de imenso valor diante de Deus. Não diminua o seu valor diante dos seres humanos. Olhe para você como você é. Não importa como você é importante. Você é importante. Deus o criou com muito amor, com muito carinho. Apesar das suas dores, das suas ansiedades, das suas preocupações, você é importante diante de Deus. Ele não desvia o seu olhar de você em momento algum. Alguns até pensam que nós somos um aglomerado de células formadas aleatoriamente, mero produto de um acaso. Talvez alguns até dizem que somos aí a sequência de um símio africano desenvolvido há milhões de anos. Se nós olharmos a vida assim, eu sou originado de um macaco, de um símio africano. Então não tenho valor. Meus queridos, se nós somos meramente uma das cerca de 8 bilhões de pessoas que disputam espaço nesse planeta Terra, olhando assim, a vida perde o seu propósito. Para quê essa vida? Se somos apenas um dos cerca de 8 bilhões de seres humanos, se somos aí um símio africano, para que sobreviver? Qual é a importância de vivermos? Então eu vou só sobreviver, tá bom? Não dá importância à vida. Mas quando você olha para a criação de Deus, quando você olha para a criação descrito na Bíblia, você passa a ter razão para viver. Há um imperativo, meus queridos, moral para a vida. Qual é, Daniel? Pensa bem, nós fomos criados por Deus. Fomos criados por Deus, um Deus amoroso. Não é um Deus que apenas jogou você aqui nesse planeta e o abandonou. Não, fomos criados por Deus. E nós devemos prestar conta a Ele por todas as nossas ações. Esse Deus, meus amados, Ele estabeleceu verdades absolutas, mesmo em um mundo de relativismo moral, Ele estabeleceu verdades absolutas. Fomos criados por Ele. Somos parte desta verdade absoluta da criação, criados à imagem de Deus. Existe razão para você viver? Você tem razão para viver ou está desesperado? A minha vida não tem sentido, a minha vida é um mero acaso. Quem mandou você, meu pai, minha mãe, me colocar nesse mundo? Eu não pedi para nascer. Olha para Jesus, meus amados. Olhe para Deus. Você foi criado importante para com Deus. Deus lhe ama muito. Se nós somos criaturas de Deus, nós devemos toda a nossa homenagem, todo o nosso louvor a Ele, porque somos criatura dEle. E fomos criados por Ele, bem criados, bem feitos, bem produzidos, vamos usar uma linguagem humana. Adore, portanto, a Ele que fez todas as coisas. E Ele, orientando Paulo a escrever, ele diz assim: mas por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Meus amados, precisamos de entender que se somos criaturas de Deus, um dia nós vamos ter que dar conta a Ele de nós mesmos. E Tiago, escrevendo, ele diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
Mas se você faz acepção de pessoa, você comete pecado e sois redarguido pela lei como transgressor. Portanto, meus amados, você é único, não julgues o teu irmão. Você é a criação de Deus, eu sou criação de Deus. Somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo humano, Adão e Eva. Somos a mesma família, temos a mesma gênesis, a mesma genética. E um dia nós vamos ter que dar conta diante de Deus de nós mesmos e também de nossas obras. Claro, somos criaturas de Deus e Ele vai pedir conta de nós. Ele vai nos julgar. E o julgamento de Deus é justo e fiel. E Ele não quer julgar você para a condenação, mas para a eternidade. Nós fomos criados por Deus com capacidade de fazer escolhas morais. Fomos criados por Ele e temos a capacidade de tomar decisões. Você decide. Antigamente havia um programa na TV e o título era Você Decide. Temos que tomar decisões. Fomos criados com a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. Nós não somos apenas um aglomerado de células aleatórias, produto de hereditariedade, produto apenas do meio. Se fosse assim, as nossas ações elas seriam determinadas em grande parte pelas forças do meio. E muitas assim, ou a maioria, nós teríamos controle sobre tal. Mas nós não somos criados aleatoriamente. Nós não somos produtos do acaso. Sim, meus amados. Portanto, as nossas ações terão que ser responsabilizadas. Responsabilidade moral. Cada ser humano tem grande responsabilidade moral perante a sociedade, perante a sua família, perante a sua igreja, perante os seus clientes, perante o mundo e grande responsabilidade perante Deus. Percebeu? Deus nos chama a tomar decisões à luz, meus queridos, da eternidade, não à luz apenas das coisas pequenas desta vida. Nós temos uma eternidade a ganhar e um inferno a evitar. Portanto, você foi criado para tomar decisões. Eu fui criado para tomar decisão. Tenho responsabilidade moral, não apenas deveres, não apenas direito. Não apenas direito, temos deveres, responsabilidade. E um dia nós vamos ter que prestar conta disto perante Deus. Sabe? Jesus demonstra no livro de Gênesis que Ele é o Criador. Se você olhar o livro de Gênesis, logo no capítulo 1, ali toda a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali vai descrevendo do primeiro dia, segundo dia, terceiro, até o sétimo dia, Ele foi criando. Criou o ser humano, obra-prima da sua criação. Criou todas as coisas, animadas e inanimadas, seres vivos e seres sem vidas, plantas ou vegetais, animais e outros seres que também não é considerados animais, mas são seres vivos. Deus criou todas as coisas. Em 6 dias criou Deus os céus e a terra. E o 7º dia Ele descansou. Portanto, meus queridos, a criação de Deus é algo impressionante. Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo aconteceu. Deus falou e apareceu. O ser humano, Deus não falou. Deus fez com as suas próprias mãos. Ele fez, eu e você,
com sua própria mão. Agora, no século XVIII, surgiu uma teoria, a chamada teoria da evolução. E no século XVIII, essa teoria evolucionista começa a conquistar o mundo. Ela começa a conquistar os intelectuais. Esta teoria começa a dizer que o homem era o acaso, ou melhor, era a criação de um período de milhões e milhões de anos de evolução. Satanás, meus queridos, fazendo toda a tentativa para distorcer a teoria, ou melhor, não teoria, a doutrina, a verdade da criação. Sabe por que o diabo criou essa teoria da evolução em vez de criação? Porque ele odeia Jesus. Ele não quer que Jesus receba a devida adoração. Por isso, no século XVIII, por Charles Darwin e os seus adeptos, deram grande voz a esta teoria da evolução. O diabo, através desta teoria, busca tirar Jesus do centro da adoração, dizendo, não, ele não é o Criador. Ele não é o Criador. Estes 6 dias ou 7 dias da criação, outros pensam, não são 6 dias ou 7. Não são. São bilhões de anos. Outros dizem que são milhões de anos. Ah, meu amado, quando você perde a visão da criação, você perde o foco da adoração. Ora, adorar a Deus por quê? Se não foi Ele que criou. Se não foi assim um Deus criador que formou todas as coisas, para que adorar a Deus? Para que adorar a Deus? Sabe, a base de toda adoração é o fato de que Ele é o Criador. Ele é o Criador. A Bíblia ela está cheia de relatos sobre isto. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que tinha feito, ele descansou nesse dia de toda a obra que ele tinha feito e abençoou esse dia, o 7º, e o santificou, porque ele, nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. E quando você vai para o livro de Êxodo 20, verso 8 a 11, você ouve ali Moisés. Você vê Moisés descrevendo, ouve a voz de Deus dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ele descansou nesse dia. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que na base da criação está um dia para lembrarmos que Deus é o Criador. Nós devemos lembrar de que Ele é o Criador todos os dias. Não devemos esquecer nenhum momento. Mas depois de toda a criação, Ele institui um dia como memorial criativo, como um dia de, vamos dizer, de homenagem ao Deus Criador, por ser Criador, por ter criado todas as coisas. Sabe, se a criação de Deus é de bilhões e bilhões de anos, esta foge totalmente à teoria, à verdade da palavra de Deus. Porque como colocaríamos, houve tardes e manhã o primeiro dia, tardes e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Os dias da criação não são períodos de tempo de longas durações ou indefinidos, como tem sido dito ou até tentado afirmar
como longas eras de criação? Não. A palavra hebraica, o mundo cristão olha a palavra hebraica para dia. Dia é Ion, lá do hebraico. E sempre que você vê a palavra dia na Bíblia, ela representa um período de 24 horas. Do original, do hebraico. Não é um período aleatório de milhões de anos. Cada dia representa, não é bíblico isto. Mas ali temos uma fala de um profeta que diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Como? Entende? Os dias da criação não é como 1000 anos. Os dias da criação é Ion, período de 24 horas. Sempre foi. Deus criou o mundo em 6 dias literais. 6 dias literais. Sabe? Se não fosse assim, qual o valor que teria aquele dia que Deus deixou? Lembra-te do 7º dia para o santificar. Trabalhe 6 dias. Ora, trabalhe 6 dias ou 6 milhões de anos? Ou 6 bilhões de anos? E ao 7º dia descansa. O que é isso? Interessante nós olharmos na base da criação, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º dia. Ali toda a criação de Deus descrita perfeitamente, a criação do homem, tudo o que há nesse planeta Terra. Ele institui até o casamento nesses 6 dias. E o diabo, ele distorcendo a Bíblia, os mandamentos de Deus, ele até deixa com os cristãos, a maioria dos cristãos, a ideia da verdade da criação. Ele até deixa. Deus é o Criador, criou em 6 dias mesmo, ele falou e tudo se fez, ele instituiu toda a criação, toda a alimentação, todo o meio ambiente, tudo foi criado perfeitamente por Deus, criou o homem, instituiu o casamento, mas instituiu também o sábado como sagrado. Interessante isso, né? Ele instituiu ali. Bom, e o diabo, ele vem mexer na criação de Deus, porque ele odeia Deus, ele odeia Jesus. Ele mexe na criação. Ele tenta abolir o dia sagrado, que foi instituído por lá na criação, base da criação, base do universo Terra, do planeta Terra, e de toda a criação que aqui existe. Ele mexe no casamento também, que hoje, questão de casamento aí, né? Ele também mexe na origem humana, macho e fêmea, homem e mulher. Ele mexe também nessa questão. Percebeu? Como o diabo odeia Jesus? Percebeu? Então ele diz, não é 7 dias, são milhões de anos. Não é sábado. Não é mais o homem não é homem, a mulher não é mulher, ele é que decide. Percebeu como é que é complicado as coisas? Veja o diabo lutando contra a criação de Deus. Para dizer o quê? Deus não é importante. Deus não é importante. Ele então inverte toda a criação de Deus, para que eu e você ficamos confusos das verdades estabelecidas por Deus na sua criação e esqueçamos de adorar a Deus. Aceitar, meus queridos, longas eras de criação é questionar a necessidade de adorar um Criador, de entender que somos humanos de fato e de verdade, feito pelas mãos de Deus, é questionar o sábado, é questionar a integridade das Escrituras Sagradas. Esse grande conflito começou há milênios atrás, e ele gira tudo em torno da autoridade de Deus.
E o questionamento continua sendo o mesmo. Deus não é o Criador. Foi o acaso que criou esse planeta Terra. Sabe, amados, existe um ponto crucial em questão de lealdade ao Criador, aceitando todas as verdades da criação e rejeitando. É uma questão de lealdade. A criação original de Deus ou a criação das teorias, das incógnitas, das coisas não explicadas pelo homem. Deus é o autor da criação. Não podemos fugir, não podemos nada contra esta verdade. E dentro de todas estas verdades está todos os aspectos criativos, inclusive o sétimo dia. Sabe, nós podemos deixar os cuidados da vida nas mãos de Deus. Devemos deixar os cuidados da vida ao obedecermos à palavra de Deus. E a cada ciclo semanal, Deus, Ele nos dá a permissão de ter o seu templo no tempo, para adorarmos a Deus o dia 7º da semana. A Bíblia diz que Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele estabeleceu um santuário eterno, divino, que Ele mesmo estende esse tabernáculo para que nós o adoramos no seu tempo. Um dia específico de 24 horas para passarmos em íntima comunhão com Ele. Quando nós descansamos no Santo Sábado, nós descansamos nos cuidados amorosos de Deus, na expectativa do nosso descanso eterno lá no céu, lá na nova terra. Portanto, a razão apresentada para adorarmos a Deus é de que Ele é o Criador. Lá na liturgia celestial, os seres celestiais expressam a ideia de forma muito sucinta. No seu louvor, porque criaste todas as coisas. Porque criaste. Na terra, o fato de Deus ser o Criador precisa de ser enfatizado com muita ênfase. Todos os momentos, Deus é o Criador. E o anjo diz: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adore aquele que criou você, que criou a mim, criou todas as coisas. Ele é merecedor. Ele é o Deus eterno que cria e nos deu o privilégio de sermos recriados também à sua imagem. Logo mais Ele vai restaurar a nossa perfeita imagem, segundo a imagem de Adão. Vamos ser restaurados pelo poder de Deus. Vamos ser transformados. Vamos voltar ao Éden original. Nós vamos ser semelhantes a Ele, a Cristo, porque Ele nos criou à sua semelhança. Fomos desfigurados pelo pecado. Fomos desfigurados. Mas Ele vai nos recriar. Ele vai nos transformar. Fazer novas criaturas em caráter. Mas também fisicamente, em todos os aspectos do nosso ser. Adore a Deus, conforme a base da criação. Não esqueça nada da criação. Levante os seus louvores a Ele, porque Ele criou tudo perfeito. E Ele vai restaurar este planeta Terra à perfeição original novamente. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos orar para finalizar o programa? Graças te damos, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias.
Graças te damos porque o Senhor é o nosso Criador. Porque as verdades da criação estão estabelecidas na tua palavra. As verdades que nós não podemos mudar. As verdades de que tu és o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Graças te damos por tudo. Fique conosco. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.